Me ajuda a pregar, fala para alguém que está do seu lado. Diga, você não precisa entender tudo para confiar. Quando eu espero entender todo o plano para me mover, entender tudo que Deus está propondo para confiar, entender tudo que Deus está fazendo para me lançar, provavelmente eu vou viver uma jornada inconstante, porque tem vezes que os caminhos que Deus propõe até são previsíveis, mas a maior parte das vezes eles são improváveis. Quando a gente imaginaria que um cesto se tornaria lugar seguro para o libertador de um povo? Quando imaginaríamos que um ventre de uma mulher virgem seria o útero escolhido por Deus para gerar avivamento? Ou quando imaginaríamos que um ventre estéril como de Isabel seria um ambiente onde Deus geraria a voz que clama no deserto e aquele que anunciava o reino? Quando imaginaríamos que o Messias, o Verbo encarnado, o Deus vivo, nasceria numa manjedoura? E esse é o motivo pelo qual muitas vezes a criação se frustrou. Esperava um Deus que desceria na terra e uma comitiva de anjos o receberiam, mas ele nasceu num lugar simples, numa família simples, numa cidade simples, para revelar que a simplicidade não é o impedimento quando Deus quer fazer. Se Deus tivesse trazido para a terra o seu filho já encarnado, 30 anos, pronto, o Espírito derramado sobre ele, eu e você lidaríamos com o nosso pecado com uma série de desculpas. A gente ia falar, Jesus sobreviveu, mas também ele veio pronto, os anjos estavam ao redor, foi tudo facilitado. E é por isso que Deus faz de uma forma improvável, e é por isso que muitos não entenderam que ele era quem dizia ser, porque os religiosos tinham uma expectativa desalinhada. Eles veem como Deus não vê. Deus vê o coração, Deus vê a essência, Deus vê o interior, Deus vê o eterno. Nós vemos aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que é perceptível. Então eles olham para aquele jovem e falam, não é possível que o filho da Maria e o filho da José agora quer me convencer de que ele é quem Isaías já dizia. Ele é o menino que nos foi dado, ele é o filho que nos nasceu, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas de fato ele era quem dizia ser. Quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que era dia, se tornou noite, as rochas partiram, mortos ressuscitaram, e os soldados começaram a dizer entre si, de fato ele era quem dizia ser. Sabe, caminhar mesmo sem entender significa se mover mais por uma direção do que viver em busca de um sinal, porque às vezes os sinais eles nos confundem. Tem gente que considera profético qualquer coisa desde que esteja alinhada com aquilo que ele gostaria de ouvir. Se hoje à noite a lua estiver no céu, Deus está dizendo que é para eu entrar nesse negócio. Olha amor, a lua está no céu, Deus me confirmou. Não. Quantas vezes eu e você forçamos um texto, forçamos um sinal para dizer que Deus está confirmando algo que na verdade a gente queria que Ele confirmasse. Alguém está comigo? Quantas vezes a gente se frustra porque mesmo sendo espiritual, carregando dentro de si algo que é sobrenatural, a gente vive em busca de uma evidência natural. A gente fala para todo mundo que crê em milagres, mas muitas vezes a gente faz de tudo para não depender de um. Se o ano for favorável, eu vou. Se as portas se abrirem com facilidade, eu entro. Se me derem acesso, eu sento. Mas e quando a porta que Deus quer abrir é uma porta que ainda nem existe? E quando a mesa que você vai se assentar é uma mesa que o Senhor ainda vai preparar na presença dos inimigos? Vamos, alguém? E quando aquilo que Deus vai fazer é algo que Ele já preparou na eternidade futura, mas ainda não está viável ou palpável nos tempos de hoje, Deus já liberou sobre nós palavras, desígnios, promessas que nos dias de hoje ainda não são visíveis, mas para Ele já são uma realidade. Alguém está comigo? Porque Deus trata as coisas que não são como se já fossem.
A terra vê um menino no pasto cuidando de ovelhas, os céus veem o rei de Israel. Isso aconteceu de fato, não é uma analogia ou algo romantizado. A Bíblia diz que no dia em que a unção foi derramada sobre Davi, Davi não foi imediatamente levado ao palácio. Davi voltou imediatamente para o pasto. Isso para muitos de nós geraria frustração. Por que o Senhor me ungiu como rei e eu volto a fazer o que eu fazia? Porque processos já fazem parte da promessa. Você está comigo? Até aquele momento Davi não havia liderado nenhum homem. Provavelmente ele era liderado por todos os irmãos. O pai nem cogitou chamá-lo quando o profeta pediu para que os filhos se alistassem para ungir um deles. Então entenda isso, até aquele dia um homem que estava sendo ungido para liderar uma nação não havia liderado um grupo pequeno. E por que Deus permite a perseguição de Saul? Para que a partir de uma perseguição, alguém que só cuidava de animais agora precisasse liderar um exército. Davi está no deserto com valente, sendo forjado para liderar povo. Tem coisas que a gente acha que são um esquecimento de Deus ou abandono, mas fazem parte de um destino profético. Como posso levantar alguém para liderar tribos, para liderar nações, para liderar sobre reis, se ele nunca liderou sobre homens? Eu preciso que ele seja forjado. E qual é a melhor forma de Deus nos ensinar, senão a partir dos processos, das moendas, dos desertos? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. Essa é a mensagem do Espírito Santo para alguém aqui hoje. Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa conhecer o caráter de quem prometeu. Falei sobre isso há 2 semanas atrás. Os 2 níveis de fé. O primeiro nível de fé é quando eu creio que Deus existe. Quando você crê que Deus existe, você é colocado na mesma prateleira de Satanás e os seus demônios. Eles também creem. Eles temem e tremem. Mas o segundo nível de fé é quando a gente se aprofunda. Você não só crê que Ele existe, como você agora passou a confiar no caráter de Deus. Lembra quando Jesus acalma a tempestade? Ele dorme com a cabeça no travesseiro enquanto os discípulos estão desesperados. Irmão, essa aqui é talvez uma imagem que traga muita clareza entre o contraste daquele que conhece o caráter do Pai e daqueles que ainda não conhecem. Eles vão acordar Jesus revoltado, perguntando para ele: você não se importa que a gente morra? Você não está preocupado que a gente pereça? Enquanto isso o Filho de Deus dorme. Por que ele dorme, pastor? Pergunta para mim, por que ele dorme, pastor? Porque a palavra já dizia que o Filho de Deus, quando viesse à terra, seria encarnado e seria crucificado. Logo, quando ele olha para as ondas altas, para o vento forte, ele sabe que esse não era o final que o Pai havia profetizado sobre ele. O meu Pai não disse que eu vou morrer afogado. E se não há uma cruz nesse barco, hoje não é o meu dia. Tem alguma cruz aí, Pedro? Lucas, João, tem alguma cruz aqui no barco? Não tem. Então me deixa dormir, porque o meu final é sangrando no madeiro, para que se cumpra a promessa do Pai. Aleluia. Não entender o destino profético nos faz sucumbir na trajetória. Porque a gente olha para a travessia, o mar está fechado, o faraó está atrás, mas a gente se esquece que isso faz parte. Como duvidar que Deus pode abrir o mar se minutos antes vimos o anjo da morte passando pela rua, levando os primogênitos, as pragas sendo liberadas contra Faraó e o seu povo? Como duvidar de um Deus que fechou o coração de Faraó e pegou no meio do seu próprio palácio o seu libertador? Como duvidar? O problema é que muitas vezes duvidamos do sobrenatural à frente, porque esquecemos do sobrenatural que já vivemos logo atrás. Imagina Moisés sendo questionado: por que você trouxe a gente para morrer? O mar está fechado. Você não precisa de muito, você só precisa lembra do que Deus fez 1 semana atrás.
Lembra de onde o Senhor nos tirou? Olha o que o Senhor está fazendo. Você de fato acredita? Pega isso aqui, irmão. Essa aqui é uma expressão clara de alguém que confia no caráter de Deus. Você acredita que o Senhor nos liberaria do cativeiro para nos fazer morrer diante do mar fechado? Não conhecer o caráter do Pai me faz sucumbir no meio da travessia, mas confiar no caráter dele me faz descansar, mesmo quando tudo vai mal. Alguém está comigo aqui nessa noite? Alguém está recebendo aqui? A palavra de hoje vai ser um bálsamo para alguém que está vivendo momentos de desafios, de decisões, de inconstância. Alguém comigo diga amém. Aleluia. Você não precisa entender tudo para confiar, porque Deus já está onde você ainda está tentando chegar. Ele já está no seu fim. Ele já viu as portas. Ele já preparou as mesas. Alguém pega isso aqui. Ele já moveu pessoas. Ele já mudou circunstâncias. O Senhor já enviou provisão. O Senhor já liberou acessos. O Senhor já está fazendo. Mas por que a nossa crise acontece, celeiro? A nossa crise acontece porque queremos um mapa, enquanto tudo que Deus nos oferece é a sua presença. Minha presença te basta. Moisés questiona a Deus: Deus, quem sou eu? Olha o tamanho da missão, olha a força de Faraó. Pergunta de Moisés é: quem sou eu? E a resposta de Deus é: eu estou com você. Pega isso aqui, você está comigo? A gente vai fluir no ensino profético aqui hoje, amém? Eu vou começar e terminar essa mensagem. Se ela passar 15 minutos, se você tiver uma emergência familiar e precisar sair, saia sem constrangimento. Mas eu preciso entregar o que o Senhor me entregou, amém? Pega isso aqui. Quem sou eu? Essa pergunta fala a respeito de alguém que está em busca de uma resposta que confirme que a sua identidade é o que vai liberar o acesso para aquilo que ele precisa. Se fosse sobre ele, a resposta de Deus seria: você é o grande Moisés, você é o libertador do povo, você é aquele que... Não. Deus procura em Moisés respostas, e por não encontrar, fala sobre si mesmo. Ele fala: ei Moisés, eu estarei com você. Pega isso aqui. Por que você não vai sucumbir? Porque a presença do Senhor está em você. Vamos, por que a tua casa não vai desmoronar? Porque a presença do Senhor está sobre vocês. Por que você vai caminhar e não vai se cansar? Porque a presença do Senhor é o que te dá alívio, é o que te dá escape, é o que te sustenta no dia mal, é quem governa os teus passos. Ele dá ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. A palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que tropece, não permanecerá prostrado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas uma expectativa desalinhada gera frustração, porque eu quero um mapa. A coisa mais básica que se podia comprar em qualquer posto de gasolina antes de criarem o Waze. Você está comigo? Alguém dessa época? Você viajava de São Paulo para Brasília, abria um mapa, parava no posto, pedia informação. Uma coisa que era fabricada, impressa. É o que a gente pede muitas vezes. Senhor, me dá um mapa. Direita e depois, o que eu faço? Ele fala: não, no caminho eu te explico. Não, me fala antes. Por que Deus não fala tudo? Porque se falasse, provavelmente em algum momento que o Senhor falasse para pausar, a gente ia continuar caminhando. Eu já sei o caminho, eu já sei para onde ir. O Senhor falou direita e depois esquerda. O Senhor falou para fechar e depois abrir. Mas quando Ele compartilha enquanto caminha, isso gera dependência. Fala comigo, dependência. Abrindo parênteses aqui, independência não é um bom lugar para estar quando se fala de uma relação com Deus. O pecado entra na criação por uma manifestação de independência.
Deus estabeleceu relacionamento, e a partir do relacionamento Ele dava revelação. Então todos os dias, Adão e Eva, eles tinham acesso a uma porção maior de revelação de quem Deus era. Todos os dias o jardim se tornava lugar de encontro e Deus se revelava para a criação. Mas aí a serpente tem uma ideia, uma sugestão. Irmão, olha para mim. Satanás não pode fazer você pecar, mas ele pode te induzir a isso. Ele não vai trair a mulher por você, ele não vai quebrar princípios por você, mas ele pode sugerir isso. Alguém está comigo? A serpente não se apossa de Adão e de Eva, porque até aquele momento não havia acesso, então ela não poderia acessar o interior, mas ela pode sugerir do lado de fora. E a sugestão dela é: olha, se você comer aquilo que você precisaria esperar muito tempo para receber de Deus, você vai receber da noite para o dia. Se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe. Independência propõe conhecimento sem relacionamento. Revelação sem relação. Irmão, pega isso aqui. Por que Deus só nos mostra no caminho? Porque sobre nós há uma expectativa de chegar no fim, mas sobre Ele há uma expectativa de caminhar junto. O Pai não está preocupado com o lugar que você está indo. O Pai está amando o fato de ir junto com você. É como quando eu vou com a Cécia, ou com o Benício, ou com a Chloe. Não é sobre o lugar, não é sobre a viagem, é sobre estar junto com os meus filhos, é sobre ter eles perto de mim, é sobre sentir o cheiro deles perto. Alguém está comigo? E é por isso que o Pai ama estar perto da criação. Qual é o tamanho desse amor, pastor? O tamanho desse amor está medido em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. E é por isso que a gente se frustra quando pedimos a Deus um mapa e recebemos de Deus a presença. Deus, ok, obrigado aí pela presença, obrigado de verdade, isso é incrível, mas tem como me dar um mapa? Não, filho, eu sou com você. Não, tudo bem, essa parte já entendi, mas tem como falar como é que eu faço? Não, filho, vem comigo que no caminho eu te explico. Não, tudo bem, está tudo certo, mas tem como me mostrar o final? Será que se todos os heróis da fé tivessem visto toda a travessia, teriam aceito a promessa? Será que se você soubesse todo o preço que precisa ser pago para viver tudo que você carrega, você teria aceito? É protetivo. Deus não mostra toda a jornada e todos os processos, e toda a humilhação, e todo o desgaste, e todo o cansaço, porque naturalmente a gente rejeitaria, mesmo sendo algo tão precioso. Mas enquanto Deus vai nos forjando no caminho e no processo, Ele vai mostrando pouco a pouco aquilo que vamos precisar pagar para chegar no lugar que o Senhor já preparou para nós. Mas a palavra de Deus diz que todos esses sofrimentos leves e momentâneos estão acrescentando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Queremos explicações, enquanto Deus nos dá só uma direção. Para Abraão, ele não fala para onde vai, ele fala onde não é para estar. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Tem lugares que o Senhor não vai te dizer o que fazer ou para onde ir, mas Ele já está te dando impressões de onde não está, com quem não está, qual mesa não sentar. Alguém já viveu isso em algum momento? Você começa a ter uma impressão, um incômodo. Você acabou de chegar e já quer sair. Você acabou de sentar e você fala: cara, isso aqui não é para mim. De fato não é. Se é uma mesa de escárnio, não é para você. Não se assente na mesa dos escarnecedores. Se são conselhos que te afastam de Deus, não é o caminho bom para você andar. Não é um caminho segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores. Irmão, todo o ambiente que gera em você repulsa é um convite de Deus para você sair de um lugar onde não deveria mais estar. É o testemunho interior. Hoje você pode não entender,
Mas eu quero profetizar que Deus já preparou um caminho. Você está comigo? Isaías 45:2. Pega isso aqui. Eu irei adiante de você e aplainarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei os trancas de ferro. Alguém pode dizer glória a Deus? Deus está dizendo: filho, fique em paz, eu vou adiante de você. Eu tornarei os vales e montes em lugares planos. Eu romperei toda a resistência, eu quebrarei todas as portas de ferro. Deus está dizendo para alguém: eu estou preparando um caminho. Não importa se o mar está fechado, não importa se o tempo não é bom. Se você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, creia, já é um sinal de que tem algo de Deus acontecendo. Vamos alguém aqui nessa noite? Aleluia! Deus sempre chega antes. Se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Aleluia! Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus sempre chega antes. Isaías 46:10. Desde o início eu faço conhecido o fim. Quando Gênesis é escrito, ele fala a respeito do princípio, mas quando você pegou a palavra pela primeira vez, Apocalipse já estava impresso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eis que estou à porta e bato. As duas verdades já estavam lá. Havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Jesus chorou. Todas as realidades da nova aliança e da antiga aliança, todas as realidades da criação e dos fins dos tempos, todas as realidades de Deus instruindo o seu povo e de Deus sendo, como é que eu posso dizer? De Deus sendo revelado, caminhando junto. Todas essas realidades estão na minha Bíblia e na sua. Então, quando eu leio sobre o princípio, a palavra de Deus diz que quando Ele soprou o fôlego de vida sobre a criação, passamos a viver. O fôlego no original é Zoe, a própria vida de Deus. Quando eu vou nos evangelhos, Jesus diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele diz: eu vim para que tenham o Zoe, a própria vida de Deus. De novo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, todas as coisas já estão reveladas. Alguém está comigo? Diga amém. Por isso que ele diz em Isaías 46: desde o início eu faço conhecido o fim. E a palavra de Deus nos garante que melhor é o final das coisas do que o início delas. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Eu declaro que a tua história vai ser melhor no final do que foi no início. Eu não sei como foi a tua origem, mas eu quero profetizar como vai ser o teu destino profético. Você vai viver cada palavra debaixo da obediência de Deus. Os teus filhos estarão, como diz a palavra em Salmos, assentados ao redor da tua mesa como brotos de oliveira. E a tua esposa estará como videira frutífera, assentada também. Você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem e que dá o fruto certo no tempo certo. Abençoado e bem-sucedido em tudo que faz. Assim será o homem que teme ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Agora a gente precisa entender que antes do mar se abrir, Deus já tinha um caminho. Olha para mim. A gente vê um povo na travessia entre a escravidão do Egito e a peregrinação para a terra prometida. No meio dessa jornada havia um mar fechado, mas antes do mar se abrir, Deus já tinha um caminho. E esse caminho não surgiu quando Moisés estendeu o cajado. Esse caminho se abriu no dia em que Deus estabeleceu uma promessa. Pega isso aqui. Quando Deus libera uma promessa, a substância da promessa carrega toda a provisão, todo acesso, toda a liberação, tudo o que você precisa. A promessa como um pacote completo.
A promessa que ele libera sobre o povo já falava a respeito da manifestação de Deus para abrir o mar, para libertar dos cativos, para fechar o coração de Faraó, para guiá-los no deserto, para que a nuvem de glória os protegesse no meio do calor, para que a nuvem e a coluna de fogo os protegesse na travessia enquanto fazia frio. O pão que descia do céu e tudo que o Senhor fez até chegarem na promessa já fazia parte da promessa. Eu quero declarar sobre alguém que está na travessia, vivendo o processo. O que você está vivendo já faz parte da promessa. Você pode declarar isso? Diga: o processo já faz parte da promessa. É como ter um filho. O filho é a promessa, mas a cólica não é algo que fugiu do controle, faz parte. As dores de parto fazem parte. A preocupação, a ansiedade. Agora eu sou pai, eu vou me tornar mãe, preciso preparar um quarto, preciso comprar um enxoval, faz parte. Toda a movimentação, a preparação do ambiente, a expectativa para o novo faz parte. Agora o teu filho cresceu, chega tarde, você está preocupado, quer saber com quem está. Agora o teu filho vai casar, você está preocupado, quer saber com quem vai casar. Agora os seus filhos saírem de casa, você agora não dorme como dormia enquanto não era pai, porque todas as noites antes de deitar você pensa: onde meu filho está, como ele está, com quem ele está, o que está fazendo, será que algo está faltando? Entenda isso, irmão. Toda promessa carrega consigo um preço, mas é melhor pagar o preço do que abortar a promessa. Aleluia, aleluia. Só tem desafios com o filho quem se tornou pai ou mãe. Pastor, eu estou com um desafio lá na empresa, eu estou com um desafio com funcionário. Só tem desafio com funcionário quem é empregador. Pastor, eu tenho que pagar um imposto altíssimo. Meu irmão, glória a Deus, só paga imposto quem está produzindo. Aleluia. Então entenda, tudo que tem valor carrega um preço. E para viver a promessa você vai ter que pagar o preço. Mas você não vai desanimar. Eu estou profetizando sobre alguém. Você não vai desistir, você não vai voltar atrás. Você já andou muito para desistir até aqui. Você já caminhou demais para abortar algo que Deus prometeu para você. Você não é mais um homem ignorante. Você sabe que carrega promessa. Você sabe que é uma nova criatura. Você sabe que a unção de Deus te capacita. Você não vai voltar desenganado, desiludido, cansado. Não, você vai caminhar debaixo de palavra, e as serão com nós. Alguém toma diga aleluia. Então o que a gente precisa é renomear alguns desafios. Que isso, hein? Esse buquê aí, ele te pediu namoro? Não? Me conta a história desse buquê que eu fiquei curioso agora. Noivado? Vem cá, meu filho. Mano, eu juro que eu não estava sabendo de nada, hein? Produção, corre com o microfone aqui. Sensacional. Ainda bem que eu vim, Jesus. Aí é loucura, hein? Isso aqui é inédito. Só não beija, tá, Vaso? Calma. Pergunta aí no microfone. Vou te dar uma moral. Perguntar o quê? Ué? Ah, O que pressupõe uma aliança em alguém de joelho? você aceita namorar comigo? Sim! Vamos! Sensacional! Lucão, já traz para os jovens, vamos discipular, hein? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, mano. Eu não sei se você levantou essa bola de propósito para eu chutar, mas foi muito inusitado. Um buquê do nada. Amém? Agora senta e ouve, irmão, porque ela vai namorar com um homem de Deus, amém? Então, meninas, ouve isso aqui. Você precisa namorar e casar com um homem de Deus, amém? Você tem que observar na hora da oferta. Se ele não oferta, é um bom sinal. Se ele não é generoso com a casa de Deus, você acha que ele vai querer pagar o seu salão? Você está comigo? Faz sentido?
Se ele não honra a casa de Deus, você acha que ele vai pagar o seu babyliss? Não vai. Tem mais alguém aqui namorando? Levanta a mão aí, por favor. Poucas pessoas. Quem é casado? Levanta a mão. Uau, igreja madura, hein? Quem está noivo? Levanta a mão. Quem não namora há mais de 2 anos? Levanta a mão. Jesus. Há mais de 3 anos. Ok, se você não namora há mais de 4 anos, não levanta a mão. Procura a gente no final que a gente vai orar por você, amém? E esse Satanás vai cair por terra, amém, gente? Vocês estão aqui ainda? Você pode celebrar Jesus. Aleluia! Jesus! Aí é doideira. Billy Graham dizia que fé é confiar em Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. E para falar disso, irmão, ninguém melhor do que Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão recebe de Deus um destino sem saber ao certo para onde estava indo. Abraão não recebeu o endereço, irmão. Abraão recebeu uma promessa. E toda promessa tem destino, tem final, tem coisas extraordinárias, mas não necessariamente elas vão ser embaladas em uma direção clara. Tem horas que Deus só vai te falar: vai, sai, abre, entra, se lança. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém pegou esse texto aqui? Hoje pela manhã, quando eu li esse texto, eu lembrei de uma história antiga e eu compartilhei, eu vou compartilhar de novo. Alguém está recebendo algo de Deus? Eu vi uma história um tempo atrás e eu acho que ela nem é real, embora seria incrível se fosse. História de um cara que trabalhou por muitos anos construindo para o seu patrão, e eles tinham uma relação muito boa de amizade. E quando ele já estava muito próximo de se aposentar, o patrão chamou ele e falou assim: olha, eu sei que você está há alguns meses de se aposentar, eu sei que você já fez demais por mim, pela empresa, mas eu queria te fazer um último pedido. Constrói essa última casa para mim, vamos finalizar com chave de ouro. E aí esse homem chega em casa e fala com a esposa: você acredita que depois de tantos anos trabalhando, seu fulano quer que eu faça mais uma casa? E a mulher fala: cara, não é possível. Pois é. O que você disse? Não, eu falei para ele que eu vou fazer, senão ele vai me demitir, mas cara, eu estou revoltado com isso. E aí esse homem começa a construir aquela casa. Ele faz de qualquer jeito, ele usa qualquer tipo de material, ele faz o acabamento mais pouco que ele pode, ele quer acabar rápido. Ele vai colando lá o porcelanato de qualquer jeito, ele vai fazendo a casa sem um fundamento sólido, ele vai fazendo porque ele quer terminar. O patrão disse que assim que ele terminasse, ele seria liberado para se aposentar. E aí ele chama o patrão um dia e fala: patrão, vem cá, deixa eu te mostrar a casa, está pronta. E o patrão olha e fala: foi rápido. Ele falou: eu fiz o mais rápido que eu pude. E o patrão pega uma chave do bolso e fala: então, ela é sua. E eu quero te presentear pelo tempo de serviço. E aquele homem fez a pior obra porque não sabia que aquilo seria parte da sua herança. Alguém está pegando isso aqui? Dentro desse contexto e dessa história, eu quero que você entenda o que significa se mover em obediência a partir de uma palavra, porque muitas vezes estamos indo em direção a algo que o Senhor vai nos dar e a gente nem sabe. Olha o que diz a palavra, vamos ler de novo? Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Embora não soubesse para onde estava indo. E aqui está um princípio. Com Abraão, Deus não mostrou o destino, mas Deus mostrou a sua voz. Lembra daquela passagem que a palavra de Deus diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem? A gente lê até aí, para aí.
Mas o que a palavra está dizendo não é que Deus vai deixar o seu povo confundido, de que Deus não vai nos dar destino ou clareza, não. A palavra está dizendo que não é de forma natural que a gente vai discernir aquilo que Deus está fazendo de forma sobrenatural. A palavra está dizendo: os seus olhos naturais não viram, os seus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no teu coração, mas Deus já revelou por meio do Espírito. E eu quero declarar isso sobre alguém nessa noite. Levante as suas mãos. Você vai caminhar pelo Espírito, se mover pelo Espírito. O Espírito vai te guiar, o Consolador vai te levar a lugares que você precisa ir. Ele vai te dirigir, Ele vai te direcionar. Ele será o teu amigo, teu ajudador. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus te moverá. E mesmo que algumas coisas naturais não façam sentido, Deus está construindo caminhos enquanto colocamos os pés para fora do barco. Deus está dizendo: creia, confie, descansa, se lança, porque eu sou Deus, eu sou o que sou, eu faço o impossível se tornar inevitável. Vamos, alguém aqui nessa noite, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Abraão caminhava, Deus estava constituindo uma nação. Enquanto Abraão envelhecia, Deus estava preparando Israel. Enquanto Abraão esperava um filho, Deus estava preparando o Messias. Porque é assim que Deus faz. Quando nos movemos em obediência, o final das coisas é infinitamente maior do que tudo que esperávamos no início delas. Abraão só queria um filho. Deus está gerando da genealogia de Abraão, filho de Deus. Olha o nível de parceria. Abraão, você quer um filho, mas porque você me obedeceu, o meu filho também virá da tua casa. Abraão, sai da tua tenda. Sai, olha para as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Deus chama Abraão de Abraão antes que a mulher dele tivesse um filho. O que significa, pastor? Pai de nações, pai de multidões, porque é assim que Deus faz. Deus nos renomeia, não a partir daquilo que somos ou temos, mas a partir daquilo que Deus está fazendo. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Levanta suas mãos, feche teus olhos. Deixa eu profetizar sobre você. Deus vai te dar um novo nome, e esse nome tem a ver com o teu destino e não com o teu passado. Deus vai liberar coisas, acessos, mas você precisa crer e não duvidar, avançar e não recuar. Não somos daqueles que começaram a obra e retrocederam. Somos daqueles que permanecem e serão salvos. Será salvo tu e a tua casa. Serão salvos vocês e os seus filhos e os filhos dos nossos filhos, porque a fé que você carrega vai gerar testemunho, e pelo testemunho eles caminharão em obediência. Crescerão no caminho, e quando crescerem não se desviarão dele. Levante as suas mãos e declare com autoridade. Diga: Pai, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Avançaremos em fé, romperemos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Diga: e ainda esse ano, só quem crê, diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode estar bravo no seu lugar. Aleluia, aleluia. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia, glória a Deus. Posso continuar? A história de José é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Primeiro, porque fala de um jovem que portava um sonho de Deus. É perigoso você ser alguém que porta um sonho maior do que o seu arraial. Homens assim costumam ser perseguidos, incompreendidos e afastados.
É mais fácil matar alguém que carrega um sonho maior do que o meu, do que conviver com a ideia de que alguém sonhou algo que eu não sonhei. É isso que a Bíblia fala a respeito dos irmãos José. Já havia uma animosidade, mas a Bíblia diz que quando José compartilha o sonho, eles passam a odiá-lo ainda mais. José não sabia, mas Deus já tinha preparado um palácio. É por isso, irmão, olha para mim. É por isso que você não pode abortar a tua história, abrir mão da tua vida, se dobrar a qualquer espírito ou pensamento de morte. Porque se José pegasse o pior dia da vida dele e emoldurasse, quando ele estivesse vivendo o cumprimento da promessa, ele ia lembrar que aquele dia, um dia, pareceu ser o final da história. Mas passou. Pega isso aqui. Se olharmos para um crucifixo e vemos a imagem de Jesus nele, a gente pode correr o risco de achar que de alguma forma ele parou naquele momento da história. Mas uma cruz vazia nos lembra que não é mais nesse lugar que Cristo está. Quando mulheres vão perfumar o corpo morto de Jesus, elas se deparam com anjos e com aquele lugar vazio, e a pergunta que eles fazem é: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Se a foto que alguém te mostrasse fosse a foto de Paulo naufragando, você diria: terminou mal. Paulo, depois de uma picada da serpente, terminou mal. Paulo preso, terminou mal. Mas e na eternidade, quando nós formos conhecer de fato? Imagina a estatura, a autoridade, o lugar que Paulo está estabelecido na eternidade. Por isso que ele fala: sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Se eu fosse pegar uma fotografia de 8 meses atrás, ou talvez em 2017, quando eu estava com endocardite bacteriana aguda, ou talvez no ano em que a Cessi nasceu e a Kezinha teve bipolaridade gestacional, aquela foto me diria: você não está bem. Lembra de algum momento que você olhou e você imaginou: cara, eu acho que esse pode ser o final da história? Lembra desse dia? Ele passou. E se você está vivendo esse dia, eu vim aqui como homem de Deus falar: vai passar. Porque a morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história. Pega isso aqui. O poço fez parte da história de José, mas não foi o final da história. Uma cova cheia de leões fez parte da história de Daniel, mas não foi o final da história. Um barco naufragado foi parte da história de Paulo, mas não foi o final da história. A cruz do Calvário fez parte da história da igreja, mas não foi o final da história. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Cristo ressuscitou. Alguém pode celebrar a ressurreição aqui nessa noite? Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! José foi rejeitado, foi vendido, foi acusado injustamente. José foi preso. Irmão, olha para mim. Cada capítulo da história de José parecia contradizer a promessa. É como se alguém dissesse: a seleção brasileira vai ser campeã do mundo. Aí você olha, o craque não está bem. Aí você olha, o técnico mudou antes da viagem para a Copa do Mundo. Aí você olha, 4 jogadores contundidos. Imagina o que você está dizendo, irmão. Está tudo contradizendo, não tem como. É como se você pegasse um jovem cansado, de uma origem humilde, e você dissesse: esse homem será um homem de governo sobre a nação. E aí ele começa a tentar e as portas se fecham, pessoas perseguem, e aí ele é preso, o nome é sujo, a reputação está em jogo. Irmão, tem coisas que Deus faz de uma forma que parece que Deus está justamente nos levando para a direção contrária. Como Paulo será quem Deus disse que ele seria, se agora ele está preso?
Como Jesus é quem ele dizia ser, se agora ele está crucificado. Como José será um homem de governo, se agora ele está num poço. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quanto pior, melhor para Deus fazer. Deus não precisa de um tempo favorável, você só precisa do favor de Deus. Vamos, alguém aqui nessa noite, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Levante suas mãos, declara comigo, diga: eu não preciso de uma estação favorável. Diga: eu só preciso do favor de Deus. Gênesis 50:20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Porque a vergonha de ontem se torna o testemunho de hoje. A humilhação de ontem se torna o testemunho de hoje. A ferida de ontem se torna o testemunho de hoje. A mágoa de ontem se torna o testemunho de hoje. A inquietação de ontem se torna o testemunho de hoje. Salmos 18:28: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Igreja, olha para mim. A verdade é que a oposição não cancela a promessa. Fala para quem está do seu lado: a oposição não cancela a promessa. Agora fala como quem crê nisso, para quem está do outro lado. Faz cara, irmão, de alguém cheio do Espírito Santo com raiva do inferno. Fala: a oposição sobre a sua vida não cancela a sua promessa. A verdade é que muitas vezes ela até confirma. Quanto maior a visão, maior a resistência. Quanto maior a unção, maior a resistência. Quanto maior o chamado, maior a resistência. Quanto maior o próximo milagre, maior a resistência. Esse é o padrão bíblico. Moisés vai libertar um povo, foi poupado no cesto porque um homem queria matar o primogênito de toda uma geração. Jesus foi guardado e escondido numa cidade porque um homem queria matar todos os primogênitos de uma geração. Assim foi com Davi, foi escondido em desertos, em covas com valentes, porque o rei da época, deposto por Deus, mas ainda estava no trono, queria matar o sucessor que já havia sido ungido pelo céu. Assim foi com José, ele teve que operar em poços, em cadeias, em prisões, até chegar a um lugar de governo. Assim foi com cada homem que Deus ungiu: Moisés, Noé, Sansão. Alguns se perderam no meio do caminho, outros completaram aquilo que foi proposto. Paulo diz no final da sua história: eu combati o bom combate, concluí a minha carreira e guardei a fé. Paulo entendeu que aquilo que me quebra por fora está me construindo por dentro. Deus pega um menino José. Como colocar um menino no governo? É imprudência. Eu preciso forjá-lo até que ele tenha unção para sustentar o caráter que vai receber. Até que ele tenha caráter para sustentar a unção que vai receber. Como colocar um menino Davi no reino? Um menino em lugar de homem gera confusão. Eu preciso forjá-lo em perseguições, desertos, para que o homem Davi, debaixo da unção do Espírito, opere de forma sobrenatural no seu lugar de destino profético. Assim foi com Jesus. Não há um relato de um milagre que ele tenha feito antes da porção do Espírito ser derramado sobre ele. Jesus cumpriu todos os preceitos, os princípios, eu vou até além, os protocolos. Jesus ia de costume à sinagoga, o verbo ia ouvir sobre si mesmo, o verbo ia aprender sobre o que a palavra, que é o próprio Deus, falava a respeito dele. João diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas olha que incrível, o verbo encarnado tinha um ofício, tinha um trabalho, era homem de dores. A Bíblia diz que não havia nenhuma formosura nele ou nada que nos atraísse a sua face. Ele não era um homem belo, não tinha uma pele macia. Provavelmente tinha uma pele marcada pelo sol, provavelmente tinha pés cansados de tanto caminhar em meio a desertos. Mas quando ele falava,
terra nunca havia ouvido alguém falar como ele falava. A Bíblia diz que em certo momento, quando os religiosos mandam prender Jesus, olha para mim, pega isso em nome de Jesus. Eles voltam com mãos vazias e eles perguntam: onde está o homem que vocês foram prender? E a resposta dos soldados é: nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Fico imaginando aqueles soldados ansiosos por uma recompensa. Chegam até lá, vem uma aglomeração, falam: quem é? É Jesus. É aquele que se diz o Messias? Sim, é ele. Você também quer ouvi-lo falar? Não, eu vim para prendê-lo. Abram espaço, e eles vão se apressando, e eles vão se aproximando, e aí então eles se deparam com o mestre. Eu consigo imaginar, a Bíblia não diz, mas eu tenho liberdade para crer, que em algum momento o olhar deles se cruzou, como se cruzou com Pedro. E eles estão diante do homem que vieram prender, mas na verdade eles estão diante do homem que veio para libertá-los. E eles param para ouvir. Irmão, a pior coisa que um homem carnal pode fazer é parar para ouvir Jesus falar. Não tem volta. Você está estragado para qualquer outra coisa. Você ouviu a voz do seu Criador. O teu espírito está sentindo saudade de casa. A glória de Deus está te trazendo à memória o que te dá esperança. Vamos, alguém feche teus olhos. É isso que o Espírito vai fazer sobre alguns aqui nessa noite. Você vai falar: eu quero até resistir, mas eu não consigo. Porque não é sobre um jovem pregador cansado pregando, é sobre o Espírito da verdade se despindo para você. Ele está dizendo: ei, eu te conheço. Antes que tudo se formasse, eu já me relacionava. Quando tudo era informe no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Todos os seus dias já foram escritos por mim no meu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes que a crise chegasse, eu era. Antes que o problema surgisse, eu era. Antes que você me conhecesse, eu era. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Não resista, Deus está se revelando a alguém. No seu dia mau, Ele está. Quando tudo vai bem, Ele está. Quando o mar é revolto, Ele está. Quando inimigos te secam, Ele está. Quando amigos te deixam, Ele está. A palavra do salmista é esperança para alguém aqui nessa noite. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua presença é a minha garantia. A certeza de que o Deus da minha salvação está ao meu lado é tudo que eu preciso. Porque mesmo que 1000 caiam ao meu lado ou 10.000 caiam à minha direita, eu não serei atingido. Eu decidi descansar à sombra do Altíssimo. Eu decidi habitar na morada do Todo-Poderoso, e Ele habita em mim, porque eu sou dele e Ele é meu. Eu estou nele e Ele está em mim. Eu estou conhecendo a Ele e Ele me conhece. E todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vamos, alguém aqui nessa noite? Você pode levantar suas mãos e declarar: diga: Pai, diga: eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga: e eu e a minha casa caminhamos debaixo da dependência, na certeza de que Cristo é tudo que nós precisamos. Diga: Cristo é a resposta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a salvação, Cristo é a vida, Cristo é o meu presente, Cristo é o meu Salvador. E eu abro o meu coração para Jesus sentar e nunca mais sair, em nome de Jesus. O tempo revela caráter, o tempo cura traumas, o tempo diminui a nossa ira, acalma o nosso coração. Mas se você quer ser usado, uma das matérias-primas que os céus mais usam para acelerar destinos é pressão. A pressão forja diamantes, a pressão levanta heróis da fé, a pressão faz com que a igreja seja empoderada à medida que é perseguida. Flávio Josefo, que é um historiador da época, ele dizia que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que brotava. Tentaram parar a igreja, mas quanto mais perseguiam, mais ela florescia.
Os cristãos cultuavam em lugares escondidos. Os cristãos, eles se ajuntavam e eles recebiam notícias. Sabe, fulano acabou de ser pego. Sabe, Beltrano foi empalado. Sabe, Ciclano foi cerrado ao meio. Mas pasmem, senhores, a pressão do mundo contra a igreja não fez com que a igreja recuasse, pelo contrário, fez com que ela fosse empoderada. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Eu quero declarar que assim será sobre a tua casa. A pressão do inferno não vai te fazer esquecer, desistir, desanimar. Pelo contrário, você está sendo fortalecido todos os dias, em toda e qualquer circunstância. A pressão do inferno não vai fazer você abrir mão da fé. Você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai sucumbir, você não vai abortar, porque há sobre você uma glória eterna sendo gerada a partir de toda a tribulação leve e momentânea. Maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. E mesmo sem entender, nós cremos que Deus sabe o que é melhor para nós. Alguém crê nisso? Diga amém. A W. Tozer dizia: é duvidoso que Deus possa usar profundamente um homem sem primeiro feri-lo profundamente. Duvidoso que Deus possa usar profundamente um homem sem feri-lo profundamente. Se você fosse contratar um segurança para cuidar dos seus filhos, provavelmente contrataria alguém que tem história. Se você fosse contratar um piloto e você tivesse um avião, você não ia querer um piloto que tem poucas horas de voo, você ia pegar o mais experiente possível. Se você for colocar um CEO na tua empresa, ou se você for contratar uma babá para cuidar dos seus filhos, ou se você for colocar qualquer pessoa em qualquer posição que fala sobre confiança, você quer alguém experimentado. E é por isso que os céus não têm dificuldade em revelar para nós desde cedo o propósito, mas o céu tem dificuldade de empoderar meninos. O menino José ouve um sonho de Deus, mas é o homem José que assume o governo. O menino Davi recebe unção na frente dos irmãos, mas é o Davi, o homem, que assume o reinado. O menino Jesus crescia em graça e formosura diante de Deus e dos homens, mas é um homem, Jesus, aos 30 anos, batizado na água e recebendo a porção do Espírito, que inicia o seu ministério de milagres, sinais e maravilhas. O menino João, desde o ventre, já se remexia quando estava próximo do Messias, mas é um homem chamado João Batista que batizava no deserto com água e teve a glória de batizar o Filho de Deus até que viesse sobre nós o batismo do Espírito com fogo. Aleluia! Então, mesmo sem entender, eu preciso que a gente entenda uma coisa: todo o processo está nos empurrando para o nosso destino profético. Aleluia. José aprendeu algo que precisamos aprender. Quando você não entende o processo, confie no autor da história. Charles Spurgeon disse uma vez: Deus é bom demais para ser cruel e é sábio demais para errar. Então, quando não conseguimos acompanhar o que sua mão está fazendo, devemos confiar no seu coração. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu não sei por que essa luta, eu não sei por que essa humilhação. Senhor, eu não sei por que essa falta. Jesus, eu não sei por que essa prisão. Jesus, eu não entendo esse cativeiro, mas uma coisa eu sei: o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Pai, nós cremos que algumas coisas estão sendo geradas mesmo que a gente não entenda. O Senhor está preparando caminhos improváveis. O Senhor está abrindo acesso. O Senhor está criando espaço. E basta uma palavra tua e toda a criação se submete. O Senhor falou com o mar e ele se acalmou. O Senhor falou com o vento e ele se aquietou. O Senhor falou com uma figueira e nunca mais houve fruto dela.
O Senhor falou com Lázaro e o homem morto voltou a viver. O Senhor falou com a terra, em meio a uma escuridão houve luz. O Senhor falou para que houvesse uma divisão entre dia e noite, e assim foi. O Senhor falou para que todos os animais se procriassem segundo a sua própria espécie, e assim foi. O Senhor falou conosco nessa noite. Tudo que foi falado se manifestará. Toda palavra de vida, toda palavra, Jesus, de cura, toda palavra de restauração, nós damos uma ordem: que a terra se submeta àquilo que diz a voz do Senhor. Pai, profeticamente eu faço nessa noite como o profeta fez diante de um vale de ossos ressequidos. Vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Você não precisa ter todas as respostas para saber que Ele é Deus. Você não precisa que tudo faça sentido para se mover debaixo de uma palavra. Não precisa ser algo provável, só precisa ser algo divino. Não faz sentido, Deus disse que vai acontecer. Creia no céu, já aconteceu. A conta não fecha, pastor. Não faz sentido para mim, não precisa fazer sentido para você. Se faz sentido para quem te prometeu, creia, confie.